Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Este é o programa APNC em Foco, um programa de entrevistas da Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, no qual nós entrevistamos personalidades de interesse público e de interesse a nós, profissionais de numerologia cabalística, que possa nos trazer algo importante ao nosso profissionalismo, ao nosso desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, claro, que é o grande tema do momento. A Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística é uma entidade privada e democrática sem fins lucrativos que visa congregar os profissionais atuando com a numerologia cabalística, além de ser uma fonte de referência e segurança para quem busca os serviços de um profissional de numerologia com segurança e vamos dizer assim, avaliando os profissionais, colocando os profissionais filiados como garantia de boa formação, de boa conduta ética e de capacitação profissional, porque aqui nós temos também programas de atualização. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber o Fernando Fonseca. O Fernando é graduado em Engenharia Industrial, Mecânica pela Universidade Metodista de Piracicaba, com licenciatura plena em Matemática e Física. Tem pós-graduação em Desenvolvimento Humano de Gestores pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Educação Sociocomunitária pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Tem especialização em Personal Profissional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, Programação Neurolinguística, Grafologia, Psicodrama para Grupos de Gestão, Holococriação da Realidade Física Quântica, pela Física Quântica, o co-criador milionário, mentoria pela Física Quântica, e ele é o autor do livro Como se tornar um líder. Tem uma rica atuação profissional, um histórico muito bacana, como gerente de gestão organizacional na empresa Magnete Marelli do Brasil, do Grupo Fiat, responsável pela implantação de metodologias Lean Production. É palestrante, consultor empresarial nas áreas de gestão da qualidade, gestão de processos, gestão de pessoas, planejamento estratégico, desenvolvimento humano, liderança, motivação, negociação de vendas e coaching. Eu vou ficar por aqui porque o currículo do Fernando é extenso e o que nos interessa, e certamente o Fernando vai nos dar uma contribuição bastante grande, é com relação à sua experiência na área de desenvolvimento pessoal, na área de coaching, na área de autoconhecimento. Fernando, seja muito bem-vindo. Olá, Luiz. Muito obrigado. É uma gratidão imensa poder estar aqui com vocês, poder contribuir, e sempre nesse trabalho de desenvolvimento humano, é aquela percepção que todos nós temos, que o que nós temos não é nosso, é do outro, que é tudo de dentro para fora. Então, é uma gratidão muito grande poder estar aqui hoje, para estar fazendo essa troca de aprendizado, onde eu venho aprender muito com vocês e contribuir com aquilo que a gente pode para a expansão de todos, né, nesse processo constante da vida aí, que dentro do meu método eu trabalho muito com isso, que é o aprender, crescer e mudar. Um prazer muito grande estar aqui e uma satisfação muito grande poder estar aqui com todos vocês. Fernando, eu vou começar colocando uma pergunta, já introduzindo você no tema que nos interessa, aqui o tema principal, que é o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, e que nós, na Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, e como profissionais dessa área,
temos a numerologia cabalística como um método de autoconhecimento. E você tem ferramentas muito interessantes aí também nessa área. Em que momento e como foi que surgiu o seu interesse, o seu despertar e essa mudança na sua vida, esse redirecionamento profissional, abrangendo essa área do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento? Excelente pergunta, porque aí dá para exatamente ter uma noção de quem é a pessoa que está aqui hoje, não a que estava aqui há anos atrás. O Luiz já fez um trabalho comigo aqui de numerologia, então o Luiz já me conhece como ninguém. É verdade, Fernando, e é interessante, depois você vai nos contar também, porque ocorreu recentemente uma mudança na sua vida e que tem tudo a ver com a mudança de um ciclo da numerologia na sua vida, né, Fernando? Exatamente, porque quando o Luiz vem com todo esse currículo, com tudo isso, era um momento onde o Fernando sempre foi uma pessoa que tudo que punha a mão, as coisas davam certo, porém, o que eu não tinha a consciência é das crenças limitantes que estavam em torno de minha vida o tempo todo, embora por um contrassenso assim absurdo, eu era a pessoa que despertava os outros para isso. Porém, né, aquele velho ditado da casa de ferreiro, espeto de pau, no meu caso era a casa de ferreiro sem o espeto, porque não existia o nível de consciência. Hoje eu entendo claramente a importância que a gente tem embora eu falava isso, hoje eu compreendo, entendo e pratico o alinhamento entre o que se pensa, o que se sente e verdadeiramente o que se faz. Eu já tinha alguns ensinamentos na física quântica, já tinha estudado muito tempo a mecânica quântica, as leis da hermética, as 7 leis do hermetismo. E quando você pega a primeira lei do hermetismo, que é a mentalização, nada mais é que a lei da cocriação. Pensar e concretizar. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tem nada de mágico. É apenas, como diz o nome, a cocriação da realidade alinhada com aquilo que eu vibro, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu busco, porque o Criador, ele já, de uma maneira muito sábia e amorosa, nos fez a imagem e semelhança dele, nos deu a centelha divina e nos ama tanto. E essa é a grande dificuldade do ser humano, entender o real significado da palavra amor, né? Segundo Carl Gustav Jung, eu gosto muito da definição de Jung, e que ele faz a proposição que o contrário do amor, muito mais do que os outros pensam, muita gente pensa que o contrário do amor vem a ser o ódio ou a indiferença. O Jung nos propõe que o contrário do amor é o poder. Quanto mais poder eu lanço sobre a vida de alguém, menos amor eu tenho sobre ele. Porque aquela coisa de dizer, quando ela casar comigo, ela vai ser outra pessoa. Isso é um absurdo, né? Querer tirar o livre-arbítrio de um ser humano, coisa que o Criador, que nos ama tanto, nos deu esse livre-arbítrio, e por nos amar tanto, livre-arbítrio, pedis e recebereis. E se todas as manhãs eu acordo angustiado, preocupado, reclamando, culpando, condenando, julgando, apontando, destruindo, não tenho a consciência, que é o que acontecia com o Fernando. Eu ensinava, mas eu não tinha a consciência necessária de que as minhas críticas destruíam os outros. E o mais importante, eu acabava tomando o pior caminho possível, porque eu sempre tive um
grande poder de oratória. Então, eu utilizava todo o poder de oratória que eu tinha para, através das minhas lentes, daquilo que eu estava... Eu pus o óculos porque ele é para enxergar de longe, né? Através das minhas lentes, o que eu entendia como verdade, eu era o perfeito justiceiro. Era o arquétipo do justiceiro. Eu ia lá e eu fazia questão de arrebentar com a imagem daquela pessoa, daquela estrutura, do que fosse. Por quê? Porque eu seguia a minha verdade. Um erro da educação que provoca muito isso, Luiz, e é uma coisa que, infelizmente, a gente não percebe, e, por favor, as mamães não têm problema nenhum com isso, porque as mamães fazem isso com uma intenção muito positiva. Todos nós já ouvimos da nossa mãe, da nossa avó: Luiz, faça para os outros apenas aquilo que você gostaria que alguém fizesse para você. Elton, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que alguém fizesse para você. A mamãe, a vovó, e nós mesmos muitas vezes já falamos isso para os nossos, e a intenção é de criar um padrão de só faço o que é bom. O problema é que a nossa mente beta, entre beta, alfa e gama, que eu brinco que é a mente besta, que é a mente consciente, ela vai jogar numa caixinha lá, assim: olha, Elton, então, se é para você fazer para o Fernando o que é bom para você, o que é bom para você é o bom, é a verdade. Então, infelizmente, lá na crença limitante, criamos as nossas verdades. E aí eu vou atender o Luiz, e o Luiz entra na empresa, eu atendo, ele sai, eu não fiz a venda com ele, mas graças a Deus, ainda bem, porque ele é muito chato. E aí a gente começa a achar cliente chato, pessoas chatas, e o que a gente não traz à consciência é que, na verdade, não tem ninguém chato. Infelizmente, aquela ressignificação da minha verdade fez crescer o meu ego de maneira gigantesca, e tudo que a gente foca expande, que eu chego ao absurdo de implicar com a maneira que a Valentina me olha. E eu chego ao absurdo de afirmar que o jeito que a Valentina me olha é só para me irritar, é só para me provocar, é só para me desconstruir, e eu não tenho a consciência de que o que eu vejo no outro está dentro de mim, e que a Valentina me olha daquele jeito porque é o jeito dela ser, é o jeito da Valentina ser, ela está me dando o que ela tem de melhor. Porém, onde está a falha? Resumindo tudo, Luiz, senão eu fico falando uma hora aqui. Aonde está a falha? A falha está exatamente em não compreender o outro como o outro. Ok, eu não tenho que dar para o Minas exatamente o que eu gostaria que alguém desse para mim. Eu tenho que identificar quem é ele e dar a ele o que ele gostaria que alguém desse a ele. Então, quando o Luiz diz que eu tenho ferramentas poderosas e interessantes para trabalhar com isso, eu desenvolvo um método há mais de 15 anos, que, na verdade, é um método que eu já vinha aplicando, mas eu não tinha a consciência do poder que esse método tinha. Sabe aquela coisa que você não tem a consciência do que você tem na mão e da possibilidade que você tem de transformar a vida das pessoas? E como o Luiz disse, enquanto ele fazia a descrição da minha numerologia, eu ia arrepiando todo aqui, que eu falava: cara, é exatamente tudo que está acontecendo na minha vida agora. Porque de março para agora, tudo começa em março, né? Que é o mês, aí para vocês vai fazer muito sentido, que é o mês que eu nasci. Então, em março da pandemia, exatamente no dia 13 de março, que é o dia do meu aniversário, tá? Tem uma reunião fantástica na associação da minha cidade, onde o Fernando vinha de
experiências mal-sucedidas, como CEO de empresas, como sócio que não era sócio de outras empresas. E o interessante, né? Fernando sai da primeira todo magoado, depois de 8 anos, se sentindo injustiçado e aquela coisa toda. Em menos de 24 horas, eu estava num outro lugar. Menos de 24 horas. E eu estava num outro lugar para passar um processo 10 vezes mais forte de injustiça e de vitimização maior do que o outro. E depois o Fernando hoje entende que só foi cocriação da realidade e só era fruto do meu desalinhamento. Sempre pensei positivo. Desde 91 sou professor. Desde os meados de ano 2000 sou professor universitário e sempre fui um inspirador de pessoas. E o que eu não entendia é que eu tinha alunos com uma prosperidade, e quando eu digo prosperidade, não é viu-mental, é plenitude, prosperidade e abundância em todos os sentidos, principalmente do ser para ter. Pessoas gratas, pessoas felizes, pessoas equilibradas, tudo aquilo que o Fernando não era e não percebia. E quantos alunos passaram por mim que são milionários? E mais do que a situação financeira, pessoas altamente em equilíbrio com a vida. E o Fernando não era. E o Fernando não entendia como que eu punha a mão e inspirava os outros e eu não ia, não andava, não funcionava. Depois eu vou descobrir que eu julgava. Bom, por que eu cocriei tudo isso na segunda empresa? Gente, quando eu saí da primeira empresa, eu passei meses que eu chegava a visualizar o enterro do filho do dono da empresa, de tão bom que eu desejava ele. Hoje eu entendo e agradeço que a mente consciente não tem poder de cocriar, senão eu tinha matado os pais. Ainda bem que o que cocria é o inconsciente, não é o consciente. Então eu estava preso. E hoje eu entendo que tudo que acontece na minha vida é reflexo do que eu faço. Eu não cocrio o que eu quero, eu cocrio o que eu entrego. Gosto muito de Tony Robbins, quando Anthony Robbins diz, no livro Mensagens a um Amigo, que são as 3 perguntas poderosas da noite. Antes de dormir, se perguntar o que eu dei hoje e como eu dei hoje. Segunda pergunta, qual foi o meu aprendizado? Terceira pergunta, como esse aprendizado vai funcionar como melhoria para a minha qualidade de vida? Se todas as noites nos fizermos essa pergunta, com certeza seremos seres humanos melhores a cada dia para como eu posso ser melhor e contribuir mais. Aí, nesse dia 13 de março, que foi meu aniversário, eu estava na reunião aqui, que o Luiz, inclusive, participa da rede de negócio empresarial, uma reunião presencial, que foi a última presencial antes da pandemia, com mais de 100 empresários numa sala, com um lançamento previsto para 26 de março, para 340 unidades habitacionais, que agora, depois de 1º de agosto de 2019, ia ser o primeiro grande lançamento, aí sim, da minha empresa, da empresa do Fernando, e no momento onde o Fernando tinha tudo para virar a chave e sair de uma dívida que já estava beirando a R$500 mil. Então, eu estava ali com a faca e o queijo na mão. Saí daquela reunião numa felicidade imensa, e naquele momento também com um multimol que estava praticamente tudo na mão para alugar tudo certo. Saio daqui muito feliz, dia do meu aniversário, vou com a minha esposa a Monte Verde, que é aqui perto de Americana, Minas, friozinho, a gente gosta disso. Na volta, chego aqui no domingo, o mundo parecendo que ia fechar. Mas aí, não, isso aí é barulho, isso aí... Resumindo a história, vocês sabem da história, dia 23 de março o mundo fechou. E aí,
Hoje o Fernando, eu me permito chamar, cada um chama como quer, eu me chamo de Deus-cidência. No momento onde, dia 23, tudo parado, eu e minha esposa, após o almoço, na mesa do jantar, um olha para o outro e fala, e agora? Que hora que vai acabar o dinheiro na conta? Porque ela é fisioterapeuta, trabalha com idosos e a clínica fechada. E o momento de virada do Fernando parou. Para vocês terem uma ideia, aquele lançamento não aconteceu até hoje. E agora pode ser que está programado para os próximos 3 meses. Aí eu olho para aquilo e falo, e agora? E agora? O que tem para mim? O que tem para mim? Vou, deito na cama e no momento onde, de profunda introspecção e fé, me conecto com o Criador e no momento digo assim, o que tem para mim? E aparece a minha esposa segundos depois no quarto, com o celular na mão, mostrando um treinamento que ia acontecer à noite, gratuito, uma tal de Elaine Orives. Falei, beleza, se eu pedir e apareceu, vamos ver isso aí. Resumindo a história, eu assisti esse treinamento à noite, tinha uma promoção naquele dia, eu não tenho vergonha, o restinho do cartão de crédito da minha esposa, a gente utilizou para comprar aquele treinamento, e ali foi o que precisava para a minha vida, porque eu aprendi 4 coisas fundamentais que eu ensinei a vida inteira, eu só não vivi. Não critique, não julgue, não condene, não reclame. Sua gratidão é sua cura. E o perdão limpa a sujeira. Quando eu perdoei histórias que eu nem tinha consciência que precisava perdoar. O Fernando foi criado pela mãe. Aos 6 meses de idade, o pai do Fernando chega em casa, que era um drogado, e vai ao berço para bater no Fernando. Minha mãe, 1,50 m, põe meu pai para fora, uma pessoa que nunca teve coragem de me procurar, que era um doente. E eu sempre entendi como alguém frágil, coitado. Eu sempre entendi que havia paz comigo, quando na realidade eu precisava perdoar. E ele precisava me perdoar, porque a coisa era muito maior do que eu imaginava. E no dia que isso acontece, a partir disso eu tenho a capacidade e a consciência de perdoar todos os atores. E em 35 dias após isso, é o Midas, punha a mão, virava ouro, numa área que não tinha nada a ver comigo, uma deucidência, eu encontro uma pessoa aqui no meu condomínio que tinha fechado as confecções dele, várias lojas, fechou todas, e imediatamente, no comecinho da pandemia, começou a fazer máscara. E falou para mim, vende máscara para mim. Eu, como estava vibrando muito baixo, eu imaginei na hora, ótimo, vou vender pacotinho e vou salvar o supermercado. Só que as deucidências acontecem. O RNA, naquele momento, passa a ser digital. Por ser digital, eu me conecto com pessoas do Brasil inteiro. E, para resumir para vocês, só para Vale do Rio Doce, nós vendemos mais de 2 milhões de máscaras. Em 35 dias, quem estava desesperado com dinheiro tinha 75 mil limpo na conta. E o mais importante que o dinheiro, antes do dinheiro, o Fernando já era um ser humano diferente. Hoje, eu agradeço todas as manhãs. Eu vivo e me policio. E nesse momento vem o despertar e várias outras histórias vão acontecendo. Se eu ficar falando aqui, fico 2 horas falando, porque só com a Elaine muitas outras coisas aconteceram. Eu fiz mais 4, 5 cursos. E aí fui convidado, e aí uma coisa, quando eu entrei, ela ensinou a cocriar, né? E no dia que eu paguei, eu falei para minha esposa, tá bom, mas o nosso resultado vai ser tão grande que ela vai me chamar para uma live com ela. Dito e feito, 35 dias depois, eu estava fazendo uma live com ela. Em junho, só mais essa história que eu acho que é importante. Em junho da pandemia, a clínica da minha esposa fechada ainda, minha sogra com 75 anos, que mora a 180 quilômetros da minha cidade, quebra o fêmur. E ela cuida do meu sogro com 77 com Parkinson. Aí minha esposa sai daqui, vai para lá cuidar dele, fica 1 mês
longe de casa, e eu indo para lá, vindo para cá, numa correria danada. E aí foi o momento que o universo nos testou. Foi o momento onde todas as manhãs eu agradecia. Eu acordava sozinho na minha cama e, ao invés de mimimi, de me fazer de vitiminha, quando alguém perguntava aqui, Fernando, e a Rô? Cadê a Rô? Porque eu podia falar, ah, que porcaria, estou sem minha mulher, e não sei o quê. Eu falava assim, gente, que alegria que nós estamos tendo nesse momento, que gratidão dela poder dar um pouquinho da vida dela para quem deu a vida para ela. E ela fazendo isso todas as manhãs. E o fator dificultador, a minha sogra é daquelas pessoas que, pela criação, tem dificuldade de falar obrigado por um copo d'água. Mesmo assim, a minha esposa, todas as manhãs, gratidão por estar aqui com a mamãe. De novo, pula no celular do meu cunhado um método para o Parkinson, na cidade de São Carlos, pertinho de Matão. Minha esposa pega o meu sogro, leva para tratar, percebe que é muito eficiente e eficaz, deu cidência. Nesse momento, um profissional desocupa uma sala da clínica da minha esposa, deu cidência, o negócio imobiliário do Fernando explodindo, porque quando eu limpei, eu comecei a pôr a mão e virar ouro. Eu faturei 7 vezes mais do que o ano anterior, de abril a novembro de 2020. Então, surge a oportunidade, tem o aparelho, resumindo a história, compramos um aparelho, reformamos a clínica e hoje minha esposa está plena, feliz e abundante, porque ela se sentia muito mal, porque a clínica vazia e ela atendia só o pessoal em comum da clínica e paciente delas ela não atendia. Hoje ela está com a agenda lotada e numa plenitude e felicidade incrível. Fernando, isso é sorte, isso é consequência da colheita do plantio que se fez. Pedis e recebereis, centelha divina está dentro de todos nós. A opção é minha e tua de viver o entusiasmo, ou de acordar reclamando, porém a consequência também é nossa. Quando temos a percepção e o entendimento de que é tudo de dentro para fora, eu sou grato, eu perdoo, eu aceito, eu acolho e eu libero o entusiasmo. Acho que eu falei muito, né, Luiz? Esse é o Fernando. É interessante, né, Fernando? Nós já conversamos alguma coisa sobre o seu mapa numerológico, né? O justiceiro, que era, até certo momento da sua vida, vou usar a palavra assim, arrogante, né? Como você mesmo disse, a ponto de desejar o mal, aparece ali, já te falei daqueles números ali, o 13 e o 16 débito kármicos ali. O homem super talentoso também está ali no seu mapa, o carismático está ali no seu mapa, e o momento atual agora, a partir desse último ciclo da sua vida, não o ciclo de vida, mas o momento decisivo, né? Que tem o número 9 e multidões aí à sua frente, né? Uma coisa muito interessante, né? Você falou que você falava e não escutava e não praticava. Eu aprendi muito no consultório de psicoterapia a escutar as minhas palavras, né? Escutar as próprias palavras e praticar aquilo que você mesmo fala, né? Você falou do Jung, né? Que o oposto do amor é o poder. Na verdade, esse poder a qual o Jung se refere é o poder que esconde o medo. É o poder do ego, o poder do domínio, que tem por trás dele medo. E o amor, na verdade, não é um sentimento, nem uma emoção, muito embora nós vivemos ele dessa maneira, porque é a nossa experiência humana, mas o amor é uma frequência, a frequência do espírito que vibra. Na mais alta frequência é amor, quando baixa a frequência é medo, né? Amor e medo, esses são os opostos
do ser Se humano. você me permite, só porque você está falando na escala de Hawkins, que faz parte dos meus estudos, o medo tem uma frequência de 20 Hz, tá? E o amor, a alegria, por exemplo, é 540 Hz. A contemplação, 800 Hz. Olha a diferença. Uhum. Isso que nós conseguimos mensurar na nossa realidade atual, né? Sandra, você quer fazer alguma pergunta para o Fernando? Por gentileza, abra o seu microfone e fale. Bom dia, eu tenho uma pergunta assim, na área da numerologia empresarial. Eu sou a Sandra, sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e professor, eu fiquei muito feliz de ouvir uma frase agora na sua manifestação: o que eu vejo no outro está dentro de mim. Isso vai ser muito importante na minha vida, eu tenho certeza. E, em relação à numerologia empresarial, através de depoimento de diversos colegas, nós percebemos a dificuldade de entrar com a metodologia numa empresa, principalmente se tentamos pelo setor de RH. Na sua opinião, eu gostaria de saber se o RH e o próprio empresário, se eles não se utilizam da consultoria em numerologia cabalística por desconhecimento do sistema, ou por receio de serem ridicularizados no meio empresarial, ou mesmo por preferirem os métodos tradicionais. Ô, Sandra, muito bom dia. Muito obrigado pela pergunta. Você sabe que quando o Fernando também, e agora como eu tenho um produto que ele é virtual e ele é oferecido numa plataforma e tal, ele se individualiza e aí eu tenho a oportunidade de fazer essa pulverização, vamos chamar assim. Mas, do mesmo jeito que você traz para a numerologia, é a mesma coisa quando o Fernando entra dentro de uma empresa e diz que eu vou aplicar os princípios da energia, que eu vou aplicar os princípios da frequência. Então, o que acaba acontecendo, tem isso sim, da falta de expansão de consciência e de estar preso a um método, e aí eu estou falando com a cabeça do empresário, né? Estar preso a um método, tanto é que tua pergunta é maravilhosa, porque hoje, no meu treinamento, eu estou pegando alguns empresários. E eu estou pegando alguns empresários por quê? Porque eu chamei o meu treinamento de gestão, olha o nome que eu dei, o nome que eles querem, gestão do ser em caixa alta, porque é ser humano, é ser para ter, ser abundante para ter abundância, ser próspero e assim vai. Gestão do ser humano. Aí eu utilizo ferramentas como análise SWOT, como o balanço scorecard, todas as ferramentas que estão lá no dia a dia deles. Eu dei um jeito de colocar todas essas ferramentas, inclusive esse teste que eu falei, que eu dou uma devolutiva incrível, é o teste de descoberta do próprio ser. Eu utilizo uma análise SWOT, que é uma linguagem totalmente empresarial, para dar a devolutiva. Então, assim, eu acredito que você pode ter uma eficácia, nem vou falar de eficiência, porque eficiência você já tem, porque vocês já fazem muito bem o que vocês fazem. O que você precisa é resultado, conseguir estar onde você quer estar. Então, para você ter uma eficácia maior, é pensar no método onde você entra com todo esse conhecimento, colocando bases das crenças e da estrutura empresarial. Dentro daquilo que eles acreditam e tal, você coloca aquilo como base e entra com o teu conhecimento para desenvolvimento. Porque a hora que você entra com conhecimento e desenvolvimento, começa a ter resultado, a mente abre. Aí a mente abre, aí vai embora, aí daqui a pouco, que no meu caso, daqui a pouco o cara está meditando, está fazendo Ho'oponopono. Agora vou eu entrar na empresa falando, vamos fazer o Ho'oponopono aqui, vamos meditar. Fala, amarra esse maluco aí que ele está louco. Entendeu? Então, eu acredito que exatamente por esse caminho, tá? E eu acho que é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta.
Sim, sim, respondeu sim, a gente vai ter que se modelar, né? A necessidade é o dia a dia deles, né? Entrar por esse Porque caminho. realmente A existe linguagem muito deles. essa dificuldade, esse preconceito, tá? E isso que você falou, que o que você vê no outro está em mim, é o princípio básico do coaching, tá? Uma das primeiras coisas que a gente aprende no coaching, é, e é bem legal, eu trabalho nas empresas a questão do cliente, porque eu faço muito, eu tenho módulos, a gestão do ser humano alavancando vendas, né? Desenvolvendo negociações, alavancando vendas. Aí você falou a palavra que o gestor quer ouvir. E aí, o que, que a gente começa a trabalhar é como o cliente, o cliente interno, eles se alinham para o cliente externo se aproximar. Porque está errado eu querer trabalhar na ponta. Eu quero trabalhar com o cliente externo, mas eu não cuido de mim, eu não cuido da interação entre as pessoas. Então, a gente faz um trabalho muito amplo de respeito entre os pares, que no coaching a gente chama de estado de flow, que é onde há uma harmonia, uma sinergia. Gente, e é tão simples fazer isso. Parece complexo, mas é tão simples, só que não é fácil, porque passa por um processo chamado mudança, limpeza de crença limitante. Sandra, olha que absurdo. Eu chego nas empresas, eu vou fazer um trabalho individual com cada um, com cada eu, deixando claro que ele tem que mudar 4 comportamentos. Ele tem que escolher, a partir de agora, elogiar ao invés de julgar, com a ideia de que, ao elogiar, eu edifico e construo. E a crítica destrói uma pessoa, uma família, uma organização. E a energia da crítica está presa em sentimentos e energia de baixíssimas frequências, como o ego, o medo, a vitimização, a culpa. E a energia do elogio está intimamente ligada a frequências de altíssima frequência, como o amor, a benevolência, a paz, a alegria, o entusiasmo. Quando, na prática, ele aprende na prática e começa a dar resultado, eu começo a dar o conhecimento e a consciência para ele de que tudo é energia, mas eu começo com a prática, eu começo com a mudança do comportamento, e é fácil para ele entender. Crítica destrói, elogio constrói. E aí o mais legal é que eles me dão a ferramenta. Que ele vira para mim e fala, Fernando, mas criticar é normal. Eu falo, pera um pouquinho. Pelo amor do Criador. Você pode, infelizmente, me dizer que criticar é comum, porque por causa das crenças a gente critica muito. E vocês entendem mais do que eu disso. Quando o nosso cérebro ele está cheio de lixo, eu não consigo pôr coisa boa em cima do lixo. Por isso que é muito mais fácil criar desgraça do que mudança. Porque eu já estou cheio de lixo. Então, eu penso besteira, adere na hora. Eu não preciso nem das afirmações. As próprias afirmações já me ajudam. E tem uma diferença gigantesca entre afirmações e afirmações. As afirmações nos limpam de crenças. Vamos lá, é que eu vou entrando e eu vou caminhando. Por exemplo, eu tenho lá cheio de crenças, eu penso um monte de besteira que vai... Vamos supor, e vocês entendem na numerologia, vocês trabalham muito isso, que em algum momento você vê ali naquela pessoa o não merecimento. Muito provavelmente, aquela pessoa é aquela que passa 24 horas falando assim, ô Luiz, eu não entendo por que é tudo comigo.
É tudo comigo. Eu sou o dedo podre. É tudo comigo. Por que que eu sou azarado de plantão? Por que que tudo na minha vida é difícil? Por que que tudo na minha vida é com dor? Olha o que a pessoa não está entendendo. Ela está usando um poder poderoso, para ficar bem esquisito mesmo, bem redundante. Ele está usando uma coisa muito poderosa para fazer o cérebro dele ficar 24 horas dando para ele fichas mentais para provar para ele o porquê que ele está certo e porquê que ele é um coitado mesmo, um azarado, um dedo podre mesmo. Aí o que acontece? Erra, repete, erra, repete, erra, repete. Entra num ciclo vicioso, pega as infinitas possibilidades da criação da física quântica, pega a visão sistêmica que eu associo no meu treinamento, que o empresário entende de visão sistêmica, pega aquela capacidade de enxergar o todo e faz assim, ó. E aí eu vivo no meu mundinho, eu vivo no meu paradigma. O Fernando fez isso com a vida dele, 52 anos. Hoje o Fernando é assim, ó, bum! E hoje o Fernando entende que eu, não pelo ego, e estou trabalhando isso 24 horas por dia, a minha missão de vida, o meu propósito é transformar a vida das pessoas. É limpar isso dos outros que aconteceu em mim. Sandra, quando eu entendo isso, quando isso acontece, a prosperidade, a plenitude e a paz está presente na minha vida. Eu acredito que vocês conseguem ver. No meu método, a gente tem um método da hertestesia, eu chamo de hertestesia porque é um método ligado a Elaine Orives, onde a gente faz aquela questão do pêndulo, da energia e tá? Eu aferi minha energia antes de entrar com vocês aqui, para ver como é que estava, o que eu ia contribuir. Está acima de 1000 Hz. Está acima da energia da iluminação. Está acima de 1000 Hz. Por quê? Porque é o ego do Fernando? Muito pelo contrário, porque a centelha divina que eu consegui despertar. Então, eu acredito muito, Sandra, que tudo depende do significado que a gente dá. Você viu para que caminho que eu fui parar, né? E, olha, vamos supor, você tem alguém lá que está com não merecimento. Que jeito que resolve isso fácil? Acordando todas as manhãs falando, gratidão, Criador. Por que que a cada dia eu me sinto mais merecedor, mais feliz e mais pleno? Aquela pergunta de por que que é tudo comigo que eu sou um dedo podre? Por que que eu sou tão merecedor? Por que que tudo que eu toco vira ouro? Por quê? E olha que legal. Se você trabalhar com a afirmação e falar assim, eu sou merecedor, eu toco nas coisas e vira ouro, eu sou próspero, a mente consciente vai falar, seu imbecil, você é porcaria nenhuma, sou tonto, burrão, idiota, volta para sua insignificância, seu tonto. Por isso que a afirmação é difícil colar, porque eu estou afirmando uma coisa positiva para colar no lixo. E a afirmação vai fazer o cérebro trabalhar 24 horas por dia, trazendo insights do porquê que aquilo é verdade, e à medida que ele traz insights, ele vai tirando o lixo. Está aí o segredo. Está aí o segredo para transformar a vida. Foi assim que minha vida mudou, e é esse método que eu ofereço para as pessoas, e eu tenho certeza que toda pessoa que fizer meu treinamento tem a sua vida transformada, a não ser que ele não faça. Muito bom. Flexibilidade e saber aproveitar oportunidades são virtudes, transformam-se em virtudes. Então, meu caro Fernando, eu estou tomando uma decisão aqui e agora de dobrar o nosso programa. Ele normalmente tem 45 minutos e nós não vamos desperdiçar essa oportunidade. Vamos dobrar o tempo dele e depois ele vai ser desmembrado em 2 programas. Então, tá?